Meu, mas periferia acontece de tudo. Eis que lá meu pai tinha bar no ano passado, né? Tudo acontece na vida do periférico. E um dia, e a Beth Carvalho em São Paulo. sempre frequentou São Rafael. E a Beth sempre frequentou São Rafael por causa da roda de samba lá. Ela é madrinha dos meninos do berço de samba de São Mateus e tal. E um dia ela foi lá, tava lá no meio de jogo, eu devia ter uns 12 anos, com eles também, de jogo, de samba, jogo de baralho. E ela precisava mandar um e-mail para uma pessoa que eu nunca vou esquecer o nome, tal de Salvatore. E na época, gente, isso embora pareça jovem, vão-se os anos, né? Na época, as pessoas não tinham muita internet em casa. E lá na minha casa tinha, que era uma casa de ter uma internet discada, um CD da American Online, lá que a gente discava, eu consegui por alguns minutos ter acesso à internet. Aí meu pai falou, vai lá na minha casa, Beth, não sei o que. A Beth não foi, gente. Beth foi lá, vamos mandar esse e-mail. Só que era eu que mexia, gente, eu não conseguia fazer o telefone funcionar, a internet funcionar. Enquanto não conseguia fazer isso funcionar, minha família chegou em peso pra tirar foto com Beth Carvalho. E tira foto pra lá, e tira foto e a internet nada de funcionar. No fim, pegou, ela conseguiu mandar o e-mail lá. Me convidou pra ir na casa dela, que eu tô esperando até hoje, Beth. Se você ver esse vídeo, você falou que ia me dar passagem. Beth, você falou isso, entendeu? E eu tô esperando até hoje. E aí isso entrou na nossa peça, assim, né? A gente conta essa história lá e canta um samba dela em homenagem, assim, em homenagem a essa grande intérprete, mulher poderosa que é a Beth. Olha aqui, ó. Gabriel, ó, Beth Carvalho aqui, ó, e Gabriela aqui atrás, admirando ela. Ela pôs a foto pra provar. Ela falou, pra quem não acredita, eu aqui de olhinho na Beth. Nessa hora eu já tinha mandado e-mail, por isso que eu tava feliz já. Que bom! E a música? Chora, não vou ligar. Não vou ligar. Eita, chegou a hora. Vai. Você viu que deu aquele Gente, foi um momento. Foi um momento assim, uma criança quis pegar um pipa no momento errado. Sara Web, todo um projeto Teatro Baile, uma poética em construção. Teatro é sangue e precisa circular. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia, asa preta tá todinha pra você. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia, asa preta tá todinha pra você. Roda, rodada, rodando, roda, rodeia, rodovia. Gente, já tô filmando! Salve, salve! Teatro Baile, uma poética em construção. Teatro é sangue, precisa circular. Estamos aqui hoje com Rosas Periféricas. E com vocês. Galera, é o seguinte. Conta um pouquinho quem são vocês. Ai. De onde vocês vieram, pra onde vocês vão, o que vocês querem da vida. Vamos lá, gente. Liguem aos motores, que esse grupo aqui vai decolar. A gente, o grupo Rosas Periféricas, primeiro surgiu em 2008. A gente começou a se reunir no fim do ano, assim. A gente estava se formando na faculdade, eu, Michele e Paulo Reis. E Everton, que já não tá mais no grupo hoje, mas tava, né? A gente Não, era só nós três mesmo. Tava se formando. Mas ele fez faculdade com a gente. Ah, tá. Deixa isso pra mandar pra ir pra melhor amiga. Tipo, a melhor amiga falou tudo. Não, é porque ele entrou depois. Mas fez a faculdade ali com a gente queria... A gente teve um diretor, um amigo que disse que se a gente quisesse ficar junto, fazer teatro, não ia adiantar nada a gente estar com o nosso DRT e bater na porta de companhia. A gente tinha que se unir e formar grupo, né? Ele já era avesso a gente ter entrado na faculdade de teatro. E aí, a gente, então vamos formar um grupo e tal, não sei o que. Isso começou no fim de 2008, mas a gente estreou em maio de 2009, que é quando o nascimento do grupo. Então ano que vem a gente tá fazendo 10 anos já. E aí, a gente todo mundo era de periferia, mas a gente estudava no centro da cidade. E a gente começou a fazer teatro no nosso grupo dentro dessa lógica também, né? De apresentar ali no centro. E aí a gente começou a sacar que a questão... A gente já começou a perceber ali essa relação com o público, que era muito difícil, porque não iam os nossos amigos, nossos vizinhos daqui pra lá assistir. E nem as pessoas de lá, às vezes, estavam muito interessadas, queriam ver mais gente conhecida, ou sei lá, pessoas que tinham se formado na IAD, pessoas da Praça Roosevelt, essas coisas. E aí a gente começou a pensar muito sobre essa questão do território. Aí veio o espetáculo Fêmea, né? Primeiro a gente fez Vênus de Aluguel,
e a mais forte, ainda dentro de um espaço fechado, dentro de um teatro, um centro. Aí depois veio Fêmea, que eu não tava a Michelle, Paulo e Everton já nessa época. Que aí foi, acho que a primeira a pensar de verdade sobre o espaço num espaço diferente, né? Que foi dentro, que a peça estreou dentro da Galeria Olido. Então foi a primeira vez que a gente se deparou, o grupo se deparou com outras possibilidades de espaço. E aí, pensando nisso, e a gente também nunca tinha feito infantil, a gente falou, cara, a gente tem que fazer um espetáculo de rua e tem que ser um infantil, e é inclusive esse que a gente apresenta hoje aqui, que é a Rádio Popular da Criança, que a gente estreou esse espetáculo em 2013. Agora tá em um outro formato, mas ele existe desde essa época. Aí depois disso, que a gente estava investigando a rua, e a gente gostou muito de fazer teatro de rua, a gente mudou aqui para São Rafael, começamos a ter, mudou assim, né? A gente passou a ter uma sede provisória, que era a sala da minha casa, e lá a gente começou a fazer os encontros e pensar muito sobre o território, que a gente estava, embora eu morasse aqui, mas enquanto o grupo, né, estava chegando nesse bairro. Então, como que a gente poderia investigar essa chegada? Aí tá chegando uma coisa que a Gabi comentou, que foi quando a gente começou a fazer a rádio, a gente decidiu fazer na zona, não sei se você falou isso, talvez eu não tenha prestado atenção. Mas a gente decidiu fazer a rádio nos parques da Zona Leste. E aí foi lá que a gente viu o nosso vizinho, viu a nossa vizinha, viu a Dona Maria, viu o seu José, viu realmente as pessoas que a gente gostaria que tivesse ouvindo aquilo que a gente estava tentando contar e partilhar. Aí também a questão da rua ser muito democrática, né? De as pessoas, principalmente essas pessoas que são como a gente, que era para quem a gente queria se apresentar, não ter a preocupação de uma roupa ideal pra ir, ou de ter eu tenho que ter, sei lá, né? Às vezes a gente acha que precisa de permissão pra entrar em algum lugar. Mesmo isso a gente já sentiu, até hoje em dia a gente sente, as pessoas para se aproximarem do teatro, parece que tem um espaço ainda, tem gente que assiste a gente da janela e não tem coragem de descer pra rua, sabe? Mas é uma construção, a gente entende que isso aqui também não rolava aqui em São Rafael, né? A gente tá investigando agora. E até na nossa própria sede tem uma barreira, né? As pessoas passam, olham e não entram, por mais que a gente tenha um lugar, espaço, deixa a porta aberta, lá sobe, mas não rola. Bom, e aí chegando aqui em São Rafael, a gente também se deparou com uma história maravilhosa que existe em São Rafael, em Rio Grande do Norte. E nesse período estava acontecendo uma grande seca, e a barragem, que é a barragem do Açu, estava baixando e revelando a cidade submersa de São Rafael, que foi uma cidade. Na época da ditadura militar, várias cidades foram afundadas para fazer barragens, e lá foi um desses lugares. Os moradores não tiveram vez, não queriam que fosse afundado, foi uma luta terrível. E aí quando essa seca baixou, aí pode continuar indo aqui, tá, gente? Quando essa seca aconteceu e a cidade começou a ser revelada, as memórias das pessoas começaram a surgir ali junto, sabe? Então as pessoas viam um pedaço de um banco de praça, se emocionavam, um pedaço da igreja onde elas iam. E aí a gente pensou assim, puxa, ali o que acessou o dispositivo da memória, para as pessoas lembrarem, né, sobre o seu São Rafael, foi a seca. E aqui a gente podia usar como aí você pode entrar aqui, Jô, como dispositivo da memória a própria chegada do nosso grupo. E aí a gente pegou esse mote e escreveu pro Vai, dizendo que a gente queria pesquisar o bairro, a fundação do bairro. E aí foi quando a gente pegou o nosso primeiro edital, que a gente também mandava várias vezes, nunca ganhava. A gente E isso já tinha quanto tempo de grupo? Olha, a primeira peça a gente estreou em 2009 e a gente pegou o primeiro recurso em 2014. Então foi aí 5 anos. 5 anos. Na resistência, vendendo truco, fazendo rifa, a gente vai subir pra cá. Mas aí só em 2014 foi o primeiro recurso. E isso mudou muito assim a estrutura do trabalho, porque a gente que é periférico, você sempre tem um outro trabalho para aliar com o que você faz teatro. Então isso deu um sossego a mais pra gente, né? Todo mundo pôde trabalhar ali com um pouco mais de tranquilidade. E ter um recurso melhorou várias coisas que a gente fazia, tanto em receber pessoas para ajudar a gente, sabe? Orientadores, ter aula de música, ter aula de dança, poder oferecer isso para as pessoas aqui do bairro também, e com isso ir criando uma formação de público, né? Porque a pessoa vinha para a oficina e depois ia sabendo que a gente ia fazer a peça mais tarde, então isso começou a dar certo. E aí a gente fez isso, fez São Rafael uma trilogia. Passado, como foi a fundação, depois a gente foi o presente, como foi os anos 80,
80, 90 por aqui, uns bailinhos, história de racha, que começou a rolar muito. E por fim, o final foi o Labirinto Selvático, que foi quando a gente perguntou para as pessoas, porque o espetáculo a gente monta ficção e documento, né? Então, a partir do documento a gente recolhe na feira, vai pra feira e pergunta para as pessoas o que elas acham, né? No caso do passado era como tinha sido, e do futuro era como que elas achavam que ia estar a periferia daqui 50, daqui 100 anos, São Rafael. E aí o Labirinto Selvático foi sobre isso, e o que as pessoas mais relataram, assim, o que era mais comum e frequente, que foi o mote do espetáculo, foi a explosão do complexo petroquímico, que fica aqui ao lado do bairro, e muitas vezes tem clarões, alarmes, as pessoas criam uma lenda que isso pode explodir, e talvez sim, né, de verdade, talvez não, a gente não sabe, até hoje não explodiu. E aí, que bom, e aí em cima disso que a gente correu com a peça. E todos esses anos que a gente fez o São Rafael, a gente foi apoiado pelo VAI, a gente também pegou o PROAC para circular com narrativas, que era sobre a fundação, né, sobre essa cidade afundada por barragem. A gente foi para Rubinéia, que também foi afundada por barragem, Itaiaçupeba. Então, a coisa do edital, assim, possibilitou a gente fazer coisas que a gente não tinha feito com o nosso grupo, e em anos que a gente não pega nenhum edital, não pegou edital, como foi ano passado, a gente conseguiu ter uma sobrevivência, assim, né, porque a gente começou a ficar fazendo essas peças, convidado, faz um Sesc, faz uma coisa, então começou a melhorar, assim. E esse ano, graças a Deus, a gente pegou Vai, vamos fazer o Ladeira das Crianças, que é uma ideia de fazer um teatro funk. A gente se inspirou no teatro baile, se inspirou no teatro hip hop, do Bartol de depoimentos, de unir uma linguagem musical com teatro, e aí a gente vai usar também 2 histórias do Ferrez. Só do rádio. Chamou pro racha. Eu deixei ele ir, eu não sou besta. Deixa ir. E vai ser isso, assim, vai ser com essas 2 peças, que é Amanhecer Esmeralda e o Pote Mágico, e mais o funk, e vamos criar outra peça de rua aí, nessa pegada. E a ideia é fazer, desculpa. Não é essa a nossa trajetória. E a ideia é fazer aqui no São Rafael, como é que é Isso. a proposta disso? A gente vai fazer, principalmente os ensaios, tudo já vai rolar na praça onde a gente está se mudando, porque a gente está se mudando, gente. A gente está mudando para a praça Oswaldo Luiz da Silveira. Por quê? Nessa nossa investigação, a gente quer fazer teatro na periferia. A gente achava que era só chegar num lugar, ter um teatro na periferia e pronto, agora resolveu, periferia vai ao teatro. E não é só isso, né? Vocês também estão com espaço, não sei como é a luta de vocês lá, mas de que as pessoas descobrirem que elas têm direito a acessar aquilo, né? Que aquilo é feito com dinheiro público, com dinheiro nosso, e que a gente tem que ocupar esses lugares. Então, onde a gente está hoje, o público é muito resistente, assim, as pessoas, é como se na própria periferia tivesse setores. Então a gente acha que o lugar onde a gente está é meio elitizado, se isso é possível dentro de uma periferia, mas as pessoas são mais reclusas, não saem à noite, já chamaram a polícia antes das 10 horas, porque a gente estava tocando. Então não foi uma coisa assim de total empatia, assim, a gente, tá. Pelo contrário, quando a gente faz as ações lá embaixo, que é perto da Casa de Cultura do São Rafael, que é já chegando no Vera Cruz, é muito diferente. A criançada tá na rua, as pessoas são solidárias com a gente, vão assistir, estão lá juntos, vocês já apresentaram lá, é outra pegada. Então a gente percebeu que a gente tem que ir pra lá, assim. Lá a gente vai conseguir manter o grupo, independente de edital, com a própria relação com as pessoas. É o que a gente espera, né? Tecer essa relação ali mais forte. Então estamos nessa busca aí, formando um público periférico. Que bacana. Você falou do teatro baile. O que é esse teatro baile? O que é esse teatro baile? Como aí? Conta pra gente como é que foi essa coisa aí de se inspirar. Você falou como é que foi a palavra? Acho que a Michelle pode falar agora, que eu já falei pra Carraro, né? Mas... Gente, essa Gabriela é feia, mano. Ela sempre faz isso. Não, mas é verdade. É pra dividir com o falei demais. É um grupo de 6, 5. Então deixa o Paulo falar essa. Não, mas falar o quê? Eu nem tô sabendo o que vocês estão falando. Nossa! Convidado!
tá dando pra ouvir. Só vim me apresentar. O que é esse teatro baile aí de vocês agora, o teatro funk? O teatro funk. Na verdade, numa das conversas, porque, por exemplo, assim, todo mês a gente faz um sarau. E aí a gente começou a perceber que, tipo, as pessoas não colavam. E o dia que a gente colocou funk, tipo, a galera veio. Então, tipo assim, começar um sarau com funk pra chamar a atenção e depois começar a fazer, tipo, sei lá, falar do que a gente vai falar, o sarau da mulher, o sarau da antiga, enfim, todos os sarais que a gente fez. Então a gente percebeu meio se juntar isso com o teatro também, porque a periferia é o funk, né? Que dá... Assim como ela já foi o rap, isso, o fluxo é o funk, isso mesmo, né, Mônica? A gente já tem que parar a peça e começar o... tipo, vai ser isso, a gente vai começar o funk e começa a peça, tipo, para as pessoas verem. Mas vai ser bem louco essa junção, que aí a gente, tipo, tá pensando, né, foi uma ideia. Não, mas vai ser divertido. Isso, mas aí construir esse trabalho. Saber o porquê que a gente, quando a Gabi falou assim, a gente se inspirou no Bartolomeu, que faz teatro hip hop, e também a gente citou o CTI do Teatro Baile. Por que isso? Entendeu? Qual foi essa inspiração? O que chamou a atenção? No espetáculo deles? Ou tipo nesse... Por causa das pessoas chegarem pra dançar e pra comer e aquilo ser a peça. Não, isso é entendeu? Porque isso fazer parte da peça e deixar as pessoas muito próximas, trazer pra dentro da cena. Isso quando a gente apresenta lá embaixo, às vezes acontece. O público quer ficar tão pertinho da gente que a gente tá em cena tudo junto. Mas não era a proposta. Mas o de vocês sendo a proposta, seu baile ali junto é demais. E a gente percebeu que esse era um canal forte, assim. Se juntar com as pessoas durante a peça. Isso ser a peça. Então a gente pensa que na hora do nosso teatro funk, a gente tem que convidar também o povo pra dançar com a gente. Fazer esse movimento de massa. Acho que era isso, né, Paulinho? Não, e porque no... acho que era... Fechou. Não, juntou. Fez junção. Não, eu acho que era isso. E no nosso Lembranças do Quase Agora, tinha isso. A gente terminava no bar, né, o espetáculo lá, no sambão e tal. E a galera colava, os caras esperavam a gente. Tipo, daqui a pouco vem a galera do teatro. Então, isso tanto reverberou na gente que tem a ver com a nossa mudança da sede também, do lugar que a gente tá, que o público não chega. E a gente vai agora para um lugar onde o público chega, onde a gente faz qualquer coisa, o público já tá lá, né? Então a gente vai juntar com essa galera que sente essa necessidade mesmo e acha que a gente tá ali para agregar, enfim. Porque que é a ideia do festival, quando a gente fez. Então as crianças, elas acompanhavam o nosso ensaio, elas acompanhavam o espetáculo, elas acompanhavam a gente na produção. Enfim, é ali naquele lugar. As crianças e também os pais acabam chegando, os avós acabam chegando, o vizinho acaba chegando. Porque elas também, semana retrasada, veio o teatro A Casa de Bambu, que é de um amigo nosso. Veio apresentar. E aí a gente estava entregando os panfletos e as próprias crianças vieram na gente, entrega o panfleto que a gente vai lá na favela chamar as pessoas. Então é uma forma também. E também acho que a gente fazer teatro infantil é isso. E o nosso público que está sempre ali com a gente também. Então a gente também tem que privilegiar essas crianças para também só não pensar no adulto, né? Vou fazer só um espetáculo adulto. Apesar que a nossa espécie, a maioria é tudo classificação livre. Mas às vezes, né, pensando no de entendimento para eles, de fato seja melhor falar com esse público. E voltando só para falar da questão do CTI, que é a música, ela é uma linguagem muito acessível, né? Você anda em qualquer lugar aí, tem uma pessoa escutando música, seja no fone, seja no carro, seja você entra nas favelas, é milhares de sons que tá ligado, que se mistura, seja sertanejo, funk, samba. E o teatro não é essa linguagem ainda, ela não é universal, ela é uma linguagem muito elitizada ainda. Por exemplo, eu dou aula em escola, a Gabi dá aula em escola, a Mônica também. E aí você pergunta para as crianças, não sei no caso da Mônica, que já é uma escola mais elitizada, né? Mas no caso meu e da Gabi, tem criança que nunca foi no teatro, que nunca foi no museu, que nunca assistiu um espetáculo de música, de circo. Por mais que você fale, olha, tem um céu ali. Eu sempre, quando eu tenho apresentação, eu falo para meus alunos, mas eles não é do território deles, não é da vivência deles. Por mais que nos cadernos da estado da prefeitura venha lá uma foto do espetáculo para você mostrar pro aluno, ó, aqui isso aqui é teatro. Isso. Mas isso a gente sente que não é suficiente. Não né? é suficiente, porque você fala, eles não entendem, né? Por mais que a gente vai lá, vão dar aula de teatro, vão dar aula de... Enfim, não rola. Porque eles
Eu acho que o processo da arte é a pessoa também ver, assistir. A gente aprende quando a gente vê. E acho que isso de fato aconteceu. A gente aprende quando vai assistir o CT. Pô, aprende, ó que legal aí a linguagem, isso, né? Se convergendo a música e o teatro. Olha, quando a gente vai lá no Bartolomeu, assiste teatro hip hop também, que é uma questão da periferia. O que vocês trazem do forró também é uma questão da periferia, porque vieram os nordestinos pra cá. Que ocupa, que construíram a cidade de São Paulo. São Rafael mesmo. Acho que é isso. E é muito louco, né, quando o público começa a se apropriar da cena. Não apenas como linguagem, mas como pertencimento à coisa, né? E a gente sempre tenta nos nossos trabalhos deixar com que o público te apresenta e que o público flua. Eu acho muito gratificante, né, pra gente enquanto artista chegar nesse lugar que é a não elitização do teatro. Sim. Porque o próprio popular às vezes pode ser elitista, porque as pessoas, então não posso te ali, será que eu posso? Que é uma questão de formação. Que é um trabalho que a gente vem fazendo muito forte, né? Tanto Rosas, como CTI, como outros grupos parceiros que estão com a gente. Agora você falou da escola, né, Michelle? Uma curiosidade, eu conheço a Michelle há 14 anos. Olha que coisa louca. Tava lembrando agora, foi em 2004 que a gente se conheceu. Olha, gente. Mas conta pra gente como é que é quando não tá fazendo teatro. O que vocês estão fazendo? Como é que vocês sobrevivem? Né? Quais são os outros trabalhos? Ou se não, ou se é só teatro? Isso é bacana. Agora todo mundo chegou, agora todo mundo vai falar. Bom, eu na verdade, assim, eu tenho um trabalho com Rosas, né, que é a minha vida, enfim. Eu sou drag queen também. Tenho um trabalho com a minha drag, a Helena, que é o que também me ajuda, enfim, eu vivo só disso, né? E aí agora, enfim, tô com uma cadeia de trampos no Sesc, então tem umas coisas acontecendo que me dá um sustentinho assim e me ajuda. Mas as minhas paixões é o Rosas e a minha drag que me dá o meu sustento, assim, o meu ganha-pão, é isso. Não é fácil, mas, é amor mesmo e é isso. Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Ouvi essa frase e tô adorando ela pra sempre agora. Eu tô tentando, eu não consegui identificar essa frase ainda. Jura? Eu não consegui interpretar ela ainda. Você vai conseguir como eu consegui. Aquele, né, que você acha. Não, mas é verdade. Não, porque é mais tranquilo, né? Tipo, você vai e faz com maior amor, com maior paixão, enfim. Não tem aquela coisa do burocrático, da questão de vou lá, vou bater um ponto, enfim. Não nasci pra isso, não vou fazer isso. E a frase que eu uso agora é assim, pra minha mãe, né, enfim, família, ó, nasci pelado, se eu morrer pelado tá ótimo, né? Enfim. É isso aí. Tô feliz com o que eu faço. Bom, vamos lá, né, minha vez. Bom, eu sou professora, estou em formação, eu faço estágio. E aí eu trabalho numa escola, como a Michelle falou, elitizada. É uma escola particular, então o que me dá sustento, tanto para fazer a faculdade quanto outras coisas, é o estágio. Não consigo ainda viver só do teatro, eu trabalho com Rosas e também eu tenho um grupo de pesquisa de cultura popular também, e que ainda também não me dá o sustento para poder sobreviver e tudo mais. E eu entendo o que você fala, é porque a nossa visão de trabalho, ela tá muito relacionada ao capital, né? Então tem que ser em relação ao dinheiro e tem que nos trazer esse lugar de muita angústia, né? Você cumprir 44 horas, gente, é muita coisa, né? Você dá a sua vida por isso e pra ter o dinheiro e você enriquecer alguém, né? E aí quando a sua relação de trabalho passa a ser com amor, e o teatro traz isso, né? Você não vai estar trabalhando nessa visão, né? Você vai estar fazendo algo que você ama e receber por isso, né? Poder sobreviver disso. Mas enfim, nesse momento ainda eu não consigo só viver do teatro, mas estamos no caminho para isso, né, gente? Estamos na luta para isso. Bom, eu, como Michelle falou, além de uma grande atriz da periferia. Parabéns! Ela foi incrível. Foi, claro, alguém precisava falar. Você tá com uma inveja da porra disso, né? Não, gente. Ele não usou isso. Pariu, eu não usei essa frase, mas tudo bem. Além
então de ser essa grande atriz da periferia, a primeira embaixadora de um teatro pobre. Aí, ó, mais uma! Primeira embaixadora de um teatro pobre! Ela tá usando todas as frases, gente. É porque a gente Gabriela, sempre fala, conclui. a gente, essas frases a gente usa mesmo. A Michelle é a primeira atriz de um teatro pobre. Da periferia. De um porque- teatro de bairro. De bairro, porque olha. Não, mas enfim, trabalho como professora na rede municipal de ensino. Eu sou professora de artes, né? A gente lá então na faculdade se formou como pro de artes e também em teatro, né? Como atriz. E aí peguei esse gancho, caí na escola, mas eu não tô dando aula de arte agora, eu tô numa sala de leitura. Então, nesse sentido, todas as frustrações da escola, elas passam por um filtro que alivia um pouco assim, mas escola tradicional, assim, do jeito que a gente tá, ela satura todo mundo, satura o aluno, satura o professor, ela não tem por que mais existir. E eu acho que quando a gente tá lá, a gente se questiona muito, assim, porque você sabe que você, ao mesmo tempo você pensa assim, eu tô tentando fazer alguma coisa, pelo menos eu aqui, a gente vai fazer diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser sincero e admitir que a gente tá colaborando para que essa estrutura permaneça, né? Então, eu não sei, mas eu tento acreditar que a escola ela não é revolucionária, mas eu tento enxergar nela um espaço de resistência. E é isso que me mantém lá. Ainda, não sei até quando, né? Porque a gente vive muita fúria, assim, né? Na escola as pessoas seria a oportunidade pra gente, libertar mentes, ir com as crianças pra cima, pra mudar tudo, mas, cara, é muito forte, tem gente lá que não quer que mude, quer que a coisa permaneça, sabe? É aula tradicional, é um atrás do outro, não tem roda. Então isso, puxa, e você em combate com isso todo dia, 44 horas semanais, como disse a Mônica, cara, você é um guerrilheiro, sabe? E os seus alunos também, que resistem com você, aquilo lá tudo, aquelas burocracias, aqueles não saber do porquê que a gente tá preso, por que a gente tem que aprender álgebra e não costurar, por que eu tenho que desenhar menos e calcular mais, sabe? São muitas questões, mas ainda assim me movimenta, né? Nesse sentido de viver em conflito mesmo, de querer essas tretas, outros dias mais, outros dias menos. Mas eu tô envolvida na escola, né? Então a gente também, né? Não tem como teatro, educação, a gente acaba dando um pouco nesse lugar. Eu acho que eu amaria o dia que chegar que eu vou viver só de teatro, mas eu tenho certeza também vou ficar com saudade daquelas criaturas abençoadas. É isso. Só faltou eu, né? Só falta o Michelle. Você, Michelle. Então, como a Giovanni disse, né? Conheci ele desde 2004, falo 2014. 2004, lá, nova. Já tinha começado a fazer teatro antes, mas enfim, são experiências maravilhosas que a gente passou, né? Com o Chico, foi muito bom. De mestre. Grande mestre. E eu acho que viver de arte é um ato de coragem. Era uma coisa que o Chico sempre falava, né? Que ele acho que a maior parte da vida dele ele viveu de teatro. Ele falava, a gente comia pão com mortandela, mas a gente estava feliz. E quando tinha um pão com mortandela para comer, né? E isso sempre passa pelo meu imaginário, né? E aí quando o Paulo fala, eu só vivo disso, pra mim é um orgulho ter uma pessoa no grupo que de fato fala assim, eu vivo só disso, só vivo da minha arte. Só que infelizmente, eu ainda eu acho que esse ato de coragem ainda me falta, de falar, eu vou abandonar as outras paradas que eu trabalho só pra viver da arte. Eu já trabalhei de diversas coisas, né? Já trabalhei em transportadora aérea, já trabalhamos em restaurante, eu, Gabi e Paulo, pra gente fazer a nossa peça. A primeira peça a gente tava trabalhando no restaurante. A gente fazia a peça falando de uma personagem que limpava a mesa de Playboy e a gente fazia isso na hora do almoço. Isso mesmo. E aí o louco era que também os clientes às vezes iam assistir de lá. E a gente, tipo, de manhã limpando as mesas, limpando o chão, lavando o prato, entregando o prato e à noite apresentando. E, enfim, trabalhei diversas coisas até que... Porque quando eu me formei, vou falar por mim, né? Quando eu me formei lá na FPA, eu falei, não quero dar aula, gente, não quero, pelo amor de Deus, tudo eu não quero, eu só quero viver de teatro. Mas é isso, a gente não sei, enfim, alguma coisa esbarra, né? Alguma coisa esbarra que a gente não consegue.
chega subemprego, né? Porque é uma situação tão precária que a gente trabalha, é tão humilhante em alguns lugares que você trabalha, que você fala assim, gente, o que é isso? Olha o que eu tô passando, olha o que meu amigo tá passando do meu lado. E tipo, a gente não se junta pra ter uma reação, pra mudar alguma coisa. Aí a gente foi, eu acho que um processo muito importante pra mim foi quando eu e o Gabi foi trabalhar numa ONG chamada Centro Informação Mulher, que é uma ONG feminista. E ali, lá eu senti, pô, o trabalho pode ser legal também. A gente trabalhava com, eram peças feministas, e nesse projeto que a gente entrou, a gente colocava sobre o cotidiano a violência contra a mulher, o cotidiano da mulher, e a gente apresentar nas feiras livres. E ali eu percebi, nossa, olha que legal, a gente pode viver de teatro, pensando não só o teatro como arte, mas também como uma ação social, e que pode mudar e transformar alguma coisa. Só que aí, enfim, todo mundo sabe que viver de projetos é muito difícil, inclusive para a ONG. E aí teve um problema, e aí esse projeto, ele não deu continuidade naquele ano que nós estávamos. O projeto, ainda tem outros projetos lá na ONG, mas naquele ano que a gente estava, ele findou. E aí foi quando eu resolvi entrar na rede estadual, dando aula também de arte. E aí, só que eu cheguei lá também, assim, já tinha passado por essa ONG, que foi muito importante, o processo com a Marta, uma mulher muito foda, inteligente, uma guerreira, militante. E aí eu cheguei na escola, por mais que é um sistema muito ruim, mas de alguma maneira, porque tá na lei lá na LDB que a escola pode ter uma autonomia, então você percebe que, por mais que o ensino público é muito ruim muito ruim mesmo. Às vezes, quando a Gabi fala, a gente está contribuindo para esse sistema continuar ruim, sim, estamos contribuindo para esse sistema continuar ruim. Mas, ali com 30, 35 crianças, talvez uma vai entender o processo da arte, uma vai sair, nossa, olha que legal, olha, eu fui ali, olha, pode passar 10, 15 anos, mas essa criança vai perceber uma aula que você deu ali, falando sobre o teatro, falando sobre música, artes visuais, dança, alguma coisa pode reverberar na vida dela. Porque se na minha vida reverberou a arte, por que na vida de outras pessoas também não podem reverberar? Eu acho que o que pega também nesse sentido é porque, como a gente é periférico, a gente sabe que muitas vezes o acesso à arte e cultura pela primeira vez ele se dá na escola. Sim. Então é essa também a nossa expectativa, em estar nesse lugar, né? De propiciar de fato esse contato. A primeira vez que eu fui assistir um espetáculo de teatro foi um passeio da escola. E que hoje em dia, pelo menos na escola estadual, não tem mais isso. Não, porque primeiro que você não pode cobrar mais do aluno, da aluna. Pois é. E só que aí o Estado não dá esse subsídio para que nós enfim, que a gente consiga fazer um passeio para ir numa exposição. A prefeitura ainda tem alguns, mas o Estado tipo é zero. Por exemplo, você consegue uma apresentação, na minha escola eu consegui várias coisas para eles irem assistir peça, espetáculo de dança, mas aí não tem um ônibus. Como é que faz? Aí como que faz? Não tem um lanche, na escola se vira, tem a merenda, pega uma bolacha ali, dá pra criança. Mas aí não tem o dinheiro pra fazer o transporte. Aí você faz uma festa, aí você não tem um dinheiro pra comprar papel higiênico pra criança. Tem que pegar o dinheiro da festa que faz pra comprar o papel higiênico pra criança usar. E aí a arte, ela fica como 10º plano de prioridades. Isso dentro de uma escola que deveria ser isso, né? A arte e a educação devia estar ali junto, né? Pra fazer essa formação de público. E é isso, então eu não vivo do teatro, mas adoraria, quem sabe um dia eu consiga viver do teatro. E temos o Rogério, que não tá aqui, que vai chegar pra peça. O Rogério se formou agora na formação do Doutores da Alegria, é palhacito. E o Rogério tá vivendo só disso, vivendo de palhaço, fazendo roda, tá como o Paulo. Então no nosso grupo a gente tem 2 integrantes que vivem só da arte. São 2 viventes. Isso aí. Mas também, talvez, né, a gente não viva, tipo, não quebra essa barreira, né, eu vou comer só o pão com mortandela. Eu acho que a gente também tá inserido nesse sistema que eu quero ter alguma coisa, e a gente é criado dessa maneira. O pobre, ele é muito criado isso, precisa trabalhar muito pra você ter alguma coisa. E isso parece que, no caso, na construção da minha família é isso, né. A minha geração, eu e dos meus filhos, foram os primeiros que entraram, que fizeram faculdade. E as outras não, né? Mas eles tipo,
essa questão do trabalho. A gente tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E a minha família é uma família de... tem gente que... Meu tio foi de circo, as minhas primas cantam, tinha que cantar. E todas... A minha avó. E todos abandonaram justamente não, porque eu tenho que trabalhar com uma outra coisa, porque não dá pra viver disso. E assim, eu tive pra mim é um privilégio ter essa oportunidade de, mesmo trabalhando com uma outra coisa, com 31 anos eu consegui equilibrar, que eu consigo ainda viver de teatro. E tenho primos meus que moram em Pernambuco, que alguns vivem, que trabalha com música, consegue fazer um show ali, um show ali. Só que é isso, né? A geração passada não conseguiu, não teve esse privilégio de poder viver do que de fato ama, do que tá pulsando na sua veia, né? Tem horizonte? Você acha que dá pra chegar um dia e falar assim, então, eu vou viver do que eu faço, do que eu acredito? Porque acreditar, né? Sim. Acreditar pra caramba sobre algo que é impegável. A gente não pega a arte, a gente vive, sente e ok, acabou o dia, começa outra, assim por diante. Arte na periferia, porque é o que a gente faz. Vocês são um grupo que a maioria são negros, né? Isso, olha. E qual que é a expectativa para amanhã? Ai, olha, eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente quer fazer que a gente não fez. A gente quer fazer, além de conseguir construir de verdade essa relação profunda com o público, nesse lugar que a gente já estudou do bairro, sabe? Que a gente sacou. Eu acho que essa é a nossa principal prioridade, assim, e grande objetivo é construir essa relação, assim como a gente viu alguns outros grupos fazerem em bairros, que é, sabe, que a coisa sobreviva junto, assim, eu te ajudo, você me ajuda, vamos fazer peça, faz um caldo junto, sabe? Tem grupos como, por exemplo, o Pandora, que a gente visitou em Perus há pouco. Puxa, eles têm uma relação tão legal ali com a comunidade, sabe? Então, eu acho que uma perspectiva, depois a gente todo mundo pode falar também, a primeira é consolidar essa formação, assim, que é um desejo que a gente tem desde que a gente está em São Rafael, explorando o território, mas que eu acho que a gente está perto de começar a concretizar, assim, mais profundamente agora com essa mudança. E, eu acho que fazer circulação, né, do nosso trabalho, a gente fez, quando fez o PRO aqui, Primeiras Obras, fez uma breve circulação, fizemos Fábrica de Cultura agora, e por um grupo é muito legal circular com um espetáculo, porque, nossa, é ver diferentes pessoas, diferentes opiniões sobre a coisa, tá em diferente espaço. E pessoalmente, assim, acho que para cada um a gente tem uma busca, assim, enquanto ator, atriz, de alcançar excelência, né? A gente quer cantar bem, a gente quer tocar bem, e eu acho que a perspectiva é de caminhar para isso, né? A gente até falou que agora com esse funk que a gente vai dançar, a gente quer, olha, quebrar todos os paradigmas dos nossos corpos e descer até o chão. Não quebrando o corpo tá bom, né? Não quebrando o corpo, mas a gente vai descer até o chão. Não sei, mas eu não sei, quer falar mais sobre perspectiva com a alma, Mônica? Eu acho que o Giovanni citou, que é um grupo de negros, né? A nossa primeira peça justamente falava de uma atriz negra que se formou na melhor escola de arte dramática e não conseguia emprego, e ela tinha que trampar numa boate para ela conseguir sustentar, trampar as paradas. E pra gente, eu acho que vai ser uma linha que a gente vai percorrer, acho que, não sei, acho que pra mim essa é uma linha do horizonte que a gente sempre vai percorrer. Falar sobre as questões da negritude, sempre isso vai estar, eu acho que isso tá bem evidente em todas as nossas peças que a gente fez. Talvez não toque especificar, por exemplo, a Rádio Popular da Criança, ela não vai tocar de fato no tema da negritude, mas ela vai ter ator negro em cena, ela vai ter atriz negra em cena. Isso é uma diferença, porque quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha referência. Não era hoje, assim, eu acho que assim, eu posso dizer, acho que foi um salto de uns 3 anos pra cá. Tem muita gente militando, muita mulher negra falando, mas quando eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em arte de contar histórias, e eu tive muita dificuldade de encontrar biografia de mulheres negras falando sobre.
E né, de uns 3 anos pra cá começou a surgir pessoas, mulheres negras falando sobre o fato. E é um percurso que a gente sempre toca, né? Que é falar sobre a presença da figura negra em cena, falar sobre a questão da mulher também. Trabalho também, assim, isso. Então acho que pelo menos pensando no horizonte, acho que coisas que aconteceram no passado, talvez não, acho que vai permanecer, né? Porque nós ainda vivemos num país muito desigual, que toda hora você tem que questionar, toda hora você tem que falar alguma coisa. Se você não se impor, você enfim, parece que as coisas não andam, né? Então é o tempo todo você tem que militar, né? Eu acho que não adianta só eu vou fazer a minha arte, como você falou, só pensar na linguagem, né? É um teatro político, militante, que vai falar social, um teatro comunitário, porque se a gente não aproximar do povo, né? Eu acho que o teatro não vai ser que nem a música, que é universal. Vai continuar sendo elitizado, né? Aonde lá no passado que as mulheres não podiam atuar, que os homens se vestiam de mulher para atuar, se afeminavam para fazer. E a mulher não tinha oportunidade, não podia estar ali atuando, não podia se expressar. Só se a gente conseguir também, acho que permanecer junto e produzindo, isso já é em si um ato de resistência. A gente considera isso assim, pô, a gente é um grupo, o ano que vem, a gente é um grupo de pessoas periférico, lascado, que trabalha pra fazer o que a gente gosta, e ano que vem a gente faz 10 anos juntos, ininterruptos de grupo, sem parar nossas produções, vendendo rifa com edital. Então, existir o grupo, a gente considera já um ato de resistência de arte periférica, assim. E viva as relações, né? Viva os encontros, enfim. Eu não conhecia você, via você na cooperativa, mas aí a Michelle já me dava toda a cartilha, né? Já te conhecia há muito tempo, então já tinha aquela empatia assim de falar, esse cara é bacana, esse cara é legal. E tá maravilhoso isso aqui. Muito obrigado mesmo pelo. Eu e Giovana, a gente sempre falou, né, desde que a gente se apresentava lá na época do Arena, já vamos trabalhar junto. De alguma maneira, né, nesse percurso a gente conseguiu se encontrar, não efetivamente no mesmo grupo, trampando junto, fazendo uma parada junto, mas junto de alguma maneira, né? A história foi sendo construída, independente de você estar vendo a pessoa, tipo, cotidianamente ou não, a parada tamo junto. Se fortalecer é fundamental. Pra gente, acho que essa sobrevivência também passa muito pelo encontro com outros grupos, assim, seja aqui com vocês, com Pandora, com o pessoal do Feijão, a Fezinha super dá uma força pra gente, assim, também. Então, com os coletivos lá de São Mateus mesmo, com o pessoal da Casa de Cultura de São Rafael de São Mateus, existir coletivamente é muito mais fácil, mais agradável e mais gostoso, né? Do que você pegar a bandeira sozinho e sair por aí. Existir coletivamente, acho que é a melhor coisa, assim. É isso. Estamos chegando. Ninguém mais. Ela colocou aqui, ó, no GPS dela. Chegamos. Eu não. GPS? Eu não sei. Ah, mas ó, o nome da rua é essa, né? Rua 8. Dei a volta só poder dar tempo de você terminar sua fala. Ah, obrigada. Mas eu quero que o Paulo termine com aquela grande canção que ele sempre canta. Qual canção? Aquela, Paulo, aquela gente. boa. Aquela tá acabando, mano. Ai, meu Deus, eu não sei. Gente, peraí, Eu canto teve tanta. uma pausa aqui, Teve uma pausa. Aí a gente não sei, gente. Gente, esses dois ali, eles não acompanham a narrativa. Não, acompanhei sim, gente. Eu sei de tudo. Puxa, então, aquela Então puxa a lá. canção. Puxa aquela lá, Gabriela. Gente, eu só puxo música melancólica, que eu tô Manda sofrendo. ver. Vai, então. Ai, nossa. Dá uma dica. Gente, não sei, dá uma dica de uma música. Gente, a gente tá chegando e vocês não estão fazendo. Gente, não rolou. Eu vou dar uma volta no quarteirão, sem cantar essa Ju- música. Canta, Paula, que você sempre gosta de cantar. Gabriela, você tá fingindo, você quer me colocar num verdade. saia justa. Ela tá fingindo. Gente. É verdade, é. Gente, foi super incrível, rolou. Canta aquele pagode que fez chorar. Ai, gente. Vamos negar ali. Gabriela, mano! Você... Não, vou pensar uma música do grupo. Vamos humilhar a vida pessoal. Vou dar uma Ai, tinha um contato.